O milionário fica paralisado com a resposta surpreendente da empregada no escritório. Era uma manhã sombria em São Paulo. A chuva insistia em bater contra as janelas gigantes do prédio da primeira classe. Uma daquelas empresas que parece mais um império de luxo do que um simples negócio. O ar estava pesado, carregado de segredos não ditos. E ali, no meio daquele cenário impressionante, Bruna Costa segurava firme o telefone. Só que por dentro, tudo tremia. Bruna não era nada daquilo que pareciam ver nela. Uma secretária comum, sempre quieta, impecável e discreta. Ninguém imaginava que por trás daquele sorriso contido, ela era, na verdade, uma investigadora da Polícia Federal, infiltrada naquele labirinto de mentiras e corrupção. Seu alvo? Rafael Mendes, o milionário que fundou e controlava tudo ali. Um homem que parecia intocável, dono de um império construído com dinheiro sujo. Naquela manhã, enquanto a equipe se arrastava entre café e murmurinhos, Bruna sentiu o peso das... Bruna sentou, tentando não deixar o nervosismo subir pela garganta. Rafael entrou, ar imponente, sorriso falso, o cheiro de poder misturado ao cigarro gourmet. Começou a discussão. Ele berrava, atacava, ela respondia na mesma moeda. Cada palavra uma faca afiada. De repente, algo aconteceu. Rafael, em meio à fúria, soltou uma confissão surpresa. Um escorregão verbal que revelou as falcatruas, as contas secretas, os nomes escondidos que Bruna já procurava há meses. O silêncio que tomou a sala foi tão denso que parecia que o som da chuva pararia também. Os olhos dos colegas se arregalaram, inacreditáveis. Alguns abriram a boca, quase sem chão, mas ao invés de recuarem, eles se juntaram em volta de Bruna, uma força antiga e adormecida, explodindo em coragem. Mãos tremendo, corações batendo forte, eles estavam com ela. A tensão virou revolução ali, naquele ambiente que até minutos antes era de medo. Mas só depois daquela manhã, depois de tempestade, muitas perguntas ficaram no. Quem seriam todos os envolvidos? Será que com seus aliados poderosos ele estava realmente derrotado? 6 meses depois a cena mudou. A equipe que enfrentou tudo foi homenageada em uma cerimônia que comemorava a vitória da justiça. Prêmios, sorrisos, aplausos. Aquele era o símbolo da integridade enfim reconhecida. Bruna estava ali, sentindo a vitória pulsar forte no peito. Foi quando, no auge da festa, uma mensagem sombria apareceu. Um alerta anônimo que veio como um trovão. Rafael não está sozinho. Ele deixou seus tentáculos espalhados. O ar congelou. O brilho naquele salão pareceu diminuir. Subitamente ameaçado. Bruna sentiu um nó duro na garganta, a esperança batendo junto com o medo. A luta parecia ter acabado? Ou, na verdade, ali era só o começo do inferno que ainda estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música da festa estava alta, mas o clima ficou gelado quando aquela mensagem apareceu no celular de Bruna. Rafael não está sozinho. As palavras pulavam na tela como uma maldição. O que exatamente isso significava? O sentimento de vitória começou a desmoronar, como castelos de areia sendo varridos pela maré. Bruna olhou ao redor. Os sorrisos em seus colegas se esvaneceram, substituídos por olhares apreensivos. O que poderia estar acontecendo? O medo grudou na pele de Bruna como suor frio. Ela precisava agir rápido, não podia deixar que aquele alerta a paralisasse. Enquanto a cerimônia continuava, Bruna se afastou do grupo.
O ambiente festivo parecia sufocante, opressivo. Ela foi até um canto, um pouco mais distante do barulho da música e das conversas animadas. Olhou novamente para a mensagem. Teria algo a ver com o que descobriu? Rafael? Era apenas o começo? O desespero bateu forte, junto com a adrenalina. Então, o inesperado aconteceu. Um rosto conhecido apareceu à sua frente. Érica, a melhor amiga de Bruna, com olhos avermelhados. Algo estava errado. Érica sempre teve um jeito leve, mas agora parecia assustada, vulnerável. Bruna, preciso falar com você. É sobre o Rafael, ela sussurrou, puxando-a para um canto mais isolado. Ele não está sozinho, Bruna. Tem muito mais envolvido do que você imagina. A voz de Érica tremia, e o aperto no peito de Bruna aumentava. A última coisa que queria era que a amiga se envolvesse nisso. Mas o que seria tão importante para ela ter buscado Bruna na festa? Meu pai, ele está envolvido com Rafael. Quando você começou essa investigação, eu não sabia. Érica estava em pânico, eu juro. Eu só descobri agora. Não sei o que fazer, Bruna. Bruna ficou em choque. O mundo ao redor pareceu parar. Como assim? A história que ela acreditava ser clara começou a se desmantelar. Ela não podia acreditar que Érica estava ligada a tudo isso. E agora? Rio, amizade, conflito. A linha entre eles se tornou tênue. Você está dizendo que seu pai... Como isso é possível? As palavras saíram da boca de Bruna como se estivesse tentando pegar ar. Érica, lágrimas escorriam pelo rosto. Desculpa, eu não queria te colocar em perigo, mas sei que você está no meio disso. Eu não sabia que ele tinha relações com Rafael. O choque estava desenhado em cada linha do rosto de Bruna. Você precisa me ajudar. Precisamos descobrir a verdade a fundo. Não dá para confiar em ninguém. O nó na garganta parecia uma pedra. Como poderiam ter chegado a esse ponto? Mas e se eles souberem que eu falei com você? O que seu pai pode fazer? O medo na voz de Érica era palpável. Bruna pensou rápido. O perigo estava de fato mais perto do que ela imaginou. Precisamos investigar. Não podemos deixar isso passar. Temos que agir antes que eles decidam que somos uma ameaça. O olhar de Bruna estava firme. O medo não podia dominá-la. E para tornar a situação ainda mais tensa, a música parou abruptamente. As luzes começaram a piscar. Um alvoroço tomou conta do salão. Gritos, pessoas empurrando-se. Todo o cenário desmoronava e, como se houvesse um sinal, uma figura conhecida surgiu na porta. Rafael. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, um grupo de homens com expressões ameaçadoras. Mas o choque não parou por aí. A última pessoa que Bruna esperava ver ali, ao lado de Rafael, era seu próprio pai. Os olhos de Bruna se arregalaram em incredulidade e horror. O tempo parecia ter congelado. O que isso significava? A traição, a confusão, tudo parecia se misturar em um redemoinho na cabeça dela. Estaria diante da verdade ou da maior armadilha que a vida poderia oferecer? Agora não era apenas sobre Rafael. Era sobre tudo e todos. O jogo tinha mudado e Bruna sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O tempo parecia parar quando Bruna viu Rafael na porta, com seu pai ao lado. Aquele momento era como um pesadelo, uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. A sala, antes vibrante, agora estava coberta de um peso sombrio. O olhar do pai de Bruna era frio, quase impassível, enquanto o sorriso de Rafael denunciava a vitória que ele acreditava ter. O calor da festa se dissipou, substituído pelo frio do medo. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou Bruna, lutando contra a sensação de desespero que crescia dentro dela. Érica, pálida, olhava para a amiga com uma mistura de medo e horror. As vozes ao redor foram se apagando. Apenas o silêncio envolvia as duas, enquanto Rafael avançava, sua presença imponente quase sufocante. Bem, se não temos uma reunião familiar, disse Rafael, sua voz carregada de ironia. Bruna, você deve ficar orgulhosa do seu pai. Ele é um dos melhores no jogo. As palavras dele ficaram reverberando na mente de Bruna, como um eco traiçoeiro.
O que você quer dizer com isso? Ela mal podia formular a pergunta. Sua voz era apenas um sussurro. Sabia que alguma coisa estava muito errada. Você realmente achou que poderia nos derrubar assim? Continuou Rafael, dando um passo à frente. Como você se sentiu ao descobrir a verdade? Que nem sempre o que se vê é o que realmente é. Ele se virou para o grupo de homens a seu lado, que pareciam tão ameaçadores que a própria sala pareceu encolher. Pai, o que você está fazendo aqui? Bruna questionou, tentando manter a voz firme. Ela sentiu que a confiança que um dia teve em sua família estava se esvanecendo rapidamente, a cada batida do coração. O homem, ao contrário do que ela esperava, sorriu. Fui eu quem te ensinou a ser tão persistente, minha filha. Aquelas palavras ecoaram como lâminas afiadas. O olhar que trocou com Rafael era cúmplice, como se todo aquele sofrimento tivesse sido parte de um plano muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Érica começou a chorar, ofegante. Bruna, você não pode acreditar nele. Seu pai, ele está mentindo. Mas Bruna estava paralisada, cada parte dela dizendo para correr, mas seu corpo não respondia. A revelação empurrou seu mundo para fora do eixo. Você não entende, Bruna, Rafael disse, com um sorriso que misturava ironia e arrogância. Seu pai e eu trabalhamos juntos. Ele foi fundamental na construção deste império. E agora vamos levar você a um novo nível. A família deve ficar unida, certo? Um aperto na garganta de Bruna. As peças começaram a se unir, mas o que significavam? Estava seu pai envolvido em tudo isso? A traição que ela mal podia imaginar agora era o seu novo estado de realidade. As luzes começaram a piscar de novo, e a música que havia parado recomeçou num volume ensurdecedor. Bruna percebeu que as pessoas ao redor começaram a olhar, murmurando sobre a cena bizarra diante de seus olhos. A tensão simplesmente aumentava. E se você não aceitar, bom, as consequências não serão fáceis, disse Rafael, a ameaça pairando no ar. Bruna sentiu um frio na espinha. Nós sabemos sobre a sua investigação, Bruna. E pensamos que seria mais fácil para todos se você se juntasse a nós. Os rostos dos colegas refletiam espanto e confusão. Érica segurava Bruna pelos braços, tentando a puxar para longe de todo aquele caos. Mas tudo parecia tão surreal. O que ela deveria fazer? A vida dela, os laços de amizade, tudo estava se quebrando. Você não pode confiar nele, Bruna. Érica implorou, mas as palavras ecoavam ineficazes no meio do turbilhão de emoções que se formavam nelas. Rafael se aproximou mais, com um brilho de malícia nos olhos. Pense com cuidado, porque não há volta. Não só sua vida depende disso, mas também todas as vidas ao seu redor. Em meio à confusão, uma nova mensagem apareceu no celular de Bruna. Eles estão vindo atrás de você. Vou fazer de tudo para silenciar sua voz. Era um prenúncio ainda mais aterrador. O que mais ela não sabia? O que significava tudo isso? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Bruna sentiu que o tempo estava se esgotando e que precisava decidir rapidamente. Enfrentar a verdade ou se tornar parte da mentira que sempre detonou sua vida. O que a aguardava na próxima curva? A única certeza era que nada mais seria como antes. E os perigos se aproximavam, prontos para engolir tudo. O tempo parecia parar quando Bruna viu Rafael na porta, com seu pai ao lado. Aquele momento era como um pesadelo, uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. A sala, antes vibrante, agora estava coberta de um peso sombrio. O olhar do pai de Bruna era frio, quase impassível, enquanto o sorriso de Rafael denunciava a vitória que ele acreditava ter. O calor da festa se dissipou, substituído pelo frio do medo. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou Bruna, lutando contra o desespero que crescia dentro dela. Érica, pálida, olhava para a amiga com uma mistura de medo e horror. As vozes ao redor foram-se a ur. Bruna, você deve ficar orgulhosa do seu pai. Ele é um dos melhores no jogo. As palavras dele ficaram reverberando na mente de Bruna, como um eco traiçoeiro. O que você quer dizer com isso?
Ela mal podia formular a pergunta. Sua voz era apenas um sussurro. Sabia que alguma coisa estava muito errada. Você realmente achou que poderia nos derrubar assim? Continuou Rafael, dando um passo à frente. Como você se sentiu ao descobrir a verdade, que nem sempre o que se vê é o que realmente é? Ele se virou para o grupo de homens a seu lado, que pareciam tão ameaçadores que a própria sala pareceu encolher. Pai, o que você está fazendo aqui? Bruna questionou, tentando manter a voz firme. Ela sentiu que a confiança que um dia teve em sua família estava se esvanecendo rapidamente, a cada batida do coração. O homem, ao contrário do que ela esperava, sorriu. Fui eu quem te ensinou a ser tão persistente, minha filha. Aquelas palavras ecoaram como lâminas afiadas. O olhar que trocou com Rafael era cúmplice, como se todo aquele sofrimento tivesse sido parte de um plano muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Mas naquele momento tenso, uma explosão chamou a atenção de todos. O som ensurdecedor de vidro quebrando ecoou pelo salão. Bruna virou a cabeça. 2 homens mascarados irromperam pela porta dos fundos, empurrando todo mundo para o lado. A sala de festa se transformou em um caos instantâneo. Fiquem onde estão! Gritou um dos homens brandindo uma arma. O grito de pânico misturou-se ao barulho da música, e as pessoas começaram a gritar e correr, buscando abrigo. Bruna sentiu o coração disparar. A cena que antes parecia um embate familiar, agora era um cenário de filme de ação. Rafael e seu pai se entreolharam, e a expressão de confiança no rosto de Rafael se desfez em um instante. O que está acontecendo? Ele gritou, olhando para os homens, mas não havia resposta. Os homens avançaram, ignorando a festa, focados em algum objetivo obscuro. Bruna olhou para Érica e viu o medo nos olhos da amiga. Olhando à sua volta, tudo parecia surreal. O pai dela, o homem que ela sempre admirou, estava envolvido em algo muito mais sombrio do que ela jamais tinha imaginado. Rafael também parecia apavorado. Até ali, ele era o poderoso, mas a força dele quebrou diante da ameaça repentina. Uma das máscaras virou-se para Bruna. Você, me siga! Ele a puxou para frente, e naquele momento, tudo se desmoronou. O que ele queria com ela? Um fio de desespero a consumia. Não, deixa ela! Berrou Rafael, mas seu grito foi abafado pelo som da confusão ao redor. O armário da vida de Bruna estava prestes a ser virado. Ao ser puxada para fora do salão, um pensamento cruzou a mente de Bruna. O que ou quem esses homens realmente eram? Estariam eles ligados a Rafael ou ao seu pai? O laço entre todos estava se apertando. Bruna olhou para trás, onde o pai dela tentava negociar com Rafael. O tom de voz mais nervoso do que ela jamais tinha ouvido. A imagem de 2 homens que costumavam representar segurança agora a deixava paralisada. A verdade começava a se revelar em camadas, e cada camada estava mais profunda do que a anterior. Uma porta se abriu à sua frente, e a escuridão além dela prometia respostas, mas também um perigo ainda mais profundo. Seu coração acelerou, não só pelo medo do desconhecido, mas pela nova realidade que se desenhava diante dela. Os homens mascarados, Rafael, seu pai, estaria tudo conectado. Naquele instante de pavor, uma nova mensagem apareceu no celular de Bruna. Uma colaboração? Uma traição? A tela mostrava uma foto de Rafael com uma marcação em vermelho. Ele não é quem você pensa que é. E como se tudo isso já não fosse suficiente, seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que a mulher na foto era alguém muito próximo a ela. Alguém que nunca imaginou estar envolvida. O que mais ela não sabia? O que isso significava para sua família, sua vida? O caos estava só começando, e Bruna percebeu que a linha entre aliados e inimigos era mais tênue do que jamais poderia imaginar. O tempo parecia parar quando Bruna viu Rafael na porta, com seu pai ao lado. Aquele momento era como um pesadelo, uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. A sala, antes vibrante, agora estava coberta de um peso sombrio. O olhar do pai de Bruna era frio, quase impassível,
enquanto o sorriso de Rafael denunciava. O calor da festa se dissipou, substituído pelo frio do medo. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou Bruna, lutando contra o desespero que crescia dentro dela. Érica, pálida, olhava para a amiga com uma mistura de medo e horror. As vozes ao redor foram se apagando. Apenas o silêncio envolvia as duas. Enquanto Rafael avançava, sua presença imponente quase sufocante. Bem, se não temos uma reunião familiar, disse Rafael, sua voz carregada de ironia. Bruna, você deve ficar orgulhosa do seu pai. Ele é um dos melhores no jogo. As palavras dele ficaram reverberando na mente de Bruna, como um eco traiçoeiro. O que você quer dizer com isso? Ela mal podia formular a pergunta. Sua voz era apenas um sussurro. Sabia que alguma coisa estava muito errada. Você realmente achou que poderia nos derrubar assim? Continuou Rafael, dando um passo à frente. Como você se sentiu ao descobrir a verdade? Que nem sempre o que se vê é o que realmente é? Ele se virou para o grupo de homens a seu lado, que pareciam tão ameaçadores que a própria sala pareceu encolher. Pai, o que você está fazendo aqui? Bruna questionou, tentando manter a voz firme. Ela sentiu que a confiança que um dia teve em sua família estava se esvanecendo rapidamente, a cada batida do coração. O homem, ao contrário do que ela esperava, sorriu. Fui eu quem te ensinou a ser tão persistente, minha filha. Aquelas palavras ecoaram como lâminas afiadas. O olhar que trocou com Rafael era cúmplice, como se todo aquele sofrimento tivesse sido parte de um plano muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Mas naquele momento tenso, uma explosão chamou a atenção de todos. O som ensurdecedor de vidro quebrando ecoou pelo salão. Bruna virou a cabeça. 2 homens mascarados irromperam pela porta dos fundos, empurrando todo mundo para o lado. A sala de festa se transformou em um caos instantâneo. Fiquem onde estão, gritou um dos homens, brandindo uma arma. O grito de pânico misturou-se ao barulho da música, e as pessoas começaram a gritar e correr, buscando abrigo. Bruna sentiu o coração disparar. A cena que antes parecia um embate familiar, agora era um cenário de filme de ação. Rafael e seu pai se entreolharam. E a expressão de confiança no rosto de Rafael se desfez em um instante. O que está acontecendo? Ele gritou, olhando para os homens, mas não havia resposta. Os homens avançaram, ignorando a festa, focados em algum objetivo obscuro. Bruna olhou para Érica e viu o medo nos olhos da amiga. Olhando à sua volta, tudo parecia surreal. O pai dela, o homem que ela sempre admirou, estava envolvido em algo muito mais sombrio do que ela jamais tinha imaginado. Rafael também parecia apavorado. Até ali, ele era o poderoso, mas a força dele quebrou diante da ameaça repentina. Uma das máscaras virou-se para Bruna. Você, me siga! Ele a puxou para frente, e naquele momento, tudo se desmoronou. O que ele queria com ela? Um fio de desespero a consumia. Não! Deixa ela! Berrou Rafael, mas seu grito foi abafado pelo som da confusão ao redor. O armário da vida de Bruna estava prestes a ser virado. Ao ser puxada para fora do salão, um pensamento cruzou a mente de Bruna. O que ou quem esses homens realmente eram? Estariam eles ligados a Rafael ou ao seu pai? O laço entre todos estava se apertando. Bruna olhou para trás, onde o pai dela tentava negociar com Rafael, o tom de voz mais nervoso do que ela jamais tinha ouvido. A imagem de 2 homens que costumavam representar segurança agora a deixava paralisada. A verdade começava a se revelar em camadas, e cada camada estava mais profunda do que a anterior. Uma porta se abriu à sua frente e a escuridão além dela prometia respostas, mas também um perigo ainda mais profundo. Seu coração acelerou não só pelo medo do desconhecido, mas pela nova realidade que se desenhava diante dela. Os homens mascarados, Rafael, seu pai. Estaria tudo conectado? Naquele instante de pavor, uma nova mensagem apareceu no celular de Bruna. Uma colaboração? Uma traição? A tela mostrava uma foto de Rafael, com uma marcação em vermelho. Ele não é quem você pensa que é. E como se tudo isso já não fosse suficiente, seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que a mulher na foto era alguém muito próxima. Era a avó de Bruna. O olhar determinado, mas agora com um brilho de fúria.
Bruna, não escute ele. Rafael está manipulando tudo isso. O coração de Bruna parou. Vovó, o que você está fazendo aqui? Eu vim antes que fosse tarde demais. Você não faz ideia do que está por trás de tudo isso, a avó disse, enquanto os homens mascarados hesitaram, surpresos com sua aparição. Nesse momento, o mundo de Bruna entrou em colapso. O que sua avó sabia? A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. E então, nas sombras do pânico, Bruna sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido na linha da família? O jogo de poder, as traições ocultas. Tudo isso poderia ser muito mais aterrador do que ela pôde imaginar. Você está pronta para saber a verdade, Bruna? Porque não há como voltar atrás agora. A voz da avó ecoou com uma gravidade que cortava até a respiração de Bruna. O dilema lhe pesava: a segurança da sua antiga vida ou o despertar para um labirinto de segredos que a cercavam. O clima estava pesadíssimo e Bruna não sabia como reagir. A avó dela, ali no meio daquele caos, era a última pessoa que ela esperava ver. Vovó, o que você está fazendo aqui? A voz de Bruna transbordava confusão e incredulidade. Não escute ele. Rafael está manipulando tudo isso. A avó disse, começando a puxá-la. Bruna estava colada ao chão. O que sua avó sabia? O que estava escondido? O grupo de homens mascarados hesitou, olhando entre a avó e Rafael, divertidos. Olha só, a matriarca da família. Rafael zombou desdenhosamente. Acho que você não entendeu, querida. Sua família é minha. Eu tenho tudo o que preciso. Ele proclamou, sua voz carregada de confiança e arrogância. A tensão pesava no ar. A sala, antes uma festa vibrante, parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Bruna encarou sua avó, que agora tinha uma expressão decidida. Escute-me, Bruna. Tem coisas que você não sabe sobre sua família. Segredos que mudariam tudo. Neste momento, algo dentro de Bruna se rompeu. Uma série de lembranças disparou à sua mente. Olhares furtivos entre seu pai e Rafael, conversas sussurradas quando ela estava por perto. O que você está dizendo? Bruna mal podia conter a urgência na voz. Eu não queria te envolver, mas seu pai não é quem você pensa que é. Sua avó estava visivelmente nervosa, sua voz tremendo. A revelação pendia no ar como uma espada afiada. Rafael começou a rir. Esse é um grande drama familiar, mas vamos parar de atuar, não é? O que você precisa entender, Bruna, é que você é apenas uma peça neste tabuleiro, e você vai fazer parte da nossa nova fase. Ele olhou para os homens ao seu redor, que pareciam preparados para agir. Bruna sacudiu a cabeça. Você está mentindo. Essa não pode ser a verdade. Seu coração afundava e a visão começou a turvar. Então, em um movimento brusco, a música no salão estourou como um estouro de fogos de artifício, silenciando a tensão. Todos, por um instante, congelaram. Foi nesse silêncio que um grito cortou o ar. Bruna, cuidado! Era Érica. Bruna se virou e viu Érica sendo empurrada, um dos homens mascarados a segurando com força. O desespero no olhar da amiga era um lembrete brutal da situação que estavam vivendo. Um flash. A sala iluminou-se com uma luz inesperada. E o que estava acontecendo? Um brilho ofuscante tomou conta do lugar. E então, tudo escureceu. Um poderoso eco de gritos e barulho veio de fora, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Quando a luz voltou, tudo estava em frangalhos. Bruna estava caída no chão, seus sentidos ainda confusos, mas o que a deixou paralisada foi o que viu ao levantar a cabeça. Rafael e o pai dela estavam de costas, discutindo. No centro, uma figura feminina com uma pistola na mão. Aquela figura era sua mãe. O olhar de Bruna se arregalou em choque. Mãe, como você? Silêncio, Bruna. Você precisa entender que nem tudo é o que parece. A mãe gritou, sua voz forte, mas havia um toque de medo nela. Há uma grande conspiração e Rafael, ele... Mas antes que ela pudesse terminar, um tiro foi disparado. Não um, mas vários, ecoando na sala. O pânico tomou conta. Bruna sentiu-se gelar. O que estava acontecendo? As facetas da vida dela, agora desmoronadas.
A questão não era mais apenas Rafael. Era a aliança de sua família, os traumas secretos escondidos sob camadas de mentiras. Enquanto o caos se instalava e os homens mascarados se dispersavam, a confusão se tornava cada vez maior. Bruna estava no meio de um incêndio e as chamas começavam a consumir tudo. A dor, a traição, as revelações estavam se entrelaçando em um grande misto de sentimentos. O chão sob seus pés se movia sem parar. Poderia a verdade ser ainda mais complicada do que ela pensava? Afinal, sua mãe estava ali, entre a luta pelo poder e as relações familiares que nunca pareceu conhecer. O que significava tudo isso para o futuro deles? O olhar de Bruna encontrou o de Rafael, e naquele instante ela soube que aquela batalha estava apenas começando. O cenário antes familiar agora pulsava com um novo significado, e a verdadeira natureza da conexão familiar se desvanecia, revelando um jogo de xadrez muito mais sombrio e complexo. O que mais ela ainda tinha a perder? O clima estava pesadíssimo, e Bruna não sabia como reagir. A avó dela, ali no meio daquele caos, era a última pessoa que ela esperava ver. "Vovó, o que você está fazendo aqui?" A voz de Bruna transbordava confusão e incredulidade. "Não escute ele. Rafael está manipulando tudo isso", a avó disse, começando a puxá-la. Bruna estava colada ao chão. O que sua avó sabia? O que estava escondido? O grupo de homens mascarados hesitou, olhando entre a avó e Rafael, divertidos. "Ah, olha só, a matriarca da família!" Rafael zombou, com um sorriso desdenhoso. "Acho que você não entendeu, querida. Sua família é minha. Eu tenho tudo o que preciso", ele proclamou, sua voz carregada de confiança e arrogância. A tensão pesava no ar. A sala, antes uma festa vibrante, parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Bruna encarou sua avó, que agora tinha uma expressão decidida. "Escute-me, Bruna. Tem coisas que você não sabe sobre sua família, segredos que mudariam tudo." Neste momento, algo dentro de Bruna se rompeu. Uma série de lembranças disparou à sua mente. Olhares furtivos entre seu pai e Rafael. Conversas sussurradas quando ela estava por perto. "O que você está dizendo?" Bruna mal podia conter a urgência na voz. Eu não queria te envolver, mas seu pai não é quem você pensa que é." Sua voz estava visivelmente nervosa, sua voz tremendo. A revelação pendia no ar como uma espada afiada. Rafael começou a rir. "Esse é um grande drama familiar, mas vamos parar de atuar, não é? O que você precisa entender, Bruna, é que você é apenas uma peça neste tabuleiro. E você vai fazer parte da nossa nova fase." Ele olhou para os homens ao seu redor, que pareciam preparados para agir. Bruna sacudiu a cabeça. "Você está mentindo. Essa não pode ser a verdade." Seu coração afundava, e a visão começou a turvar. Então, em um movimento brusco, a música no salão estourou como o estouro de fogos de artifício, silenciando a tensão. Todos por um instante congelaram. Foi nesse silêncio que um grito cortou o ar. "Bruna, cuidado!" Era Érica. Bruna se virou e viu Érica sendo empurrada. Um dos homens mascarados a segurando com força. O desespero no olhar da amiga era um lembrete brutal da situação que estavam vivendo. Um flash. A sala iluminou-se com uma luz inesperada. O que estava acontecendo? Um brilho ofuscante tomou conta do lugar. E então, tudo escureceu. Um poderoso eco de gritos e barulho veio de fora, como se o mundo tivesse desmoronando ao seu redor. Quando a luz voltou, tudo estava em frangalhos. Bruna estava caída no chão, seus sentidos ainda confusos. Mas o que a deixou paralisada foi o que viu ao levantar a cabeça. Rafael e o pai dela estavam de costas discutindo. No centro, uma figura feminina com uma pistola na mão. Aquela figura era sua mãe. O olhar de Bruna se arregalou em choque. "Mãe, como você?" "Silêncio, Bruna. Você precisa entender que nem tudo é o que parece." A mãe gritou, sua voz forte, mas havia um toque de medo nela. "Há uma grande conspiração, e Rafael, ele..." Mas antes que ela pudesse terminar, um tiro foi disparado. Não um, mas vários, ecoando na sala.
O pânico tomou conta. Bruna sentiu-se gelar. O que estava acontecendo? As facetas da vida dela, agora desmoronadas. A questão não era mais apenas Rafael. Era a aliança de sua família, os traumas secretos escondidos sob camadas de mentiras. Enquanto o caos se instalava e os homens mascarados se dispersavam, a confusão se tornava cada vez maior. Bruna estava no meio de um incêndio e as chamas começavam a consumir tudo. A dor, a traição. As revelações estavam se entrelaçando em um grande misto de sentimentos. O chão sob seus pés se movia sem parar. Poderia a verdade ser ainda mais complicada do que ela pensava? Afinal, sua mãe estava ali, entre a luta pelo poder e as relações familiares que nunca pareceu conhecer. O que significava tudo isso para o futuro deles? O olhar de Bruna encontrou o de Rafael, e naquele instante, ela soube que aquela batalha estava apenas começando. O cenário antes familiar agora pulsava com um novo significado, e a verdadeira natureza da conexão familiar se desvanecia. Erro. O que mais ela ainda tinha a perder? Mas ao fundo, escutou outro barulho. A porta atrás dela se escancarou e uma figura conhecida invadiu o salão. Era o irmão. Ele estava em uma posição que sugeria que ele não estava apenas ali por acaso. A expressão no rosto dele não era de felicidade. Não, era de desespero. E Bruna poderia jurar que ele estava segurando um celular. E mais, um rastro de lágrimas descia por seu rosto. "Bruna, não se mexe!" ele gritou. A voz cheia de urgência. "Você está em perigo. Ele não é o que você pensa. É tudo uma armadilha." O que ele queria dizer com aquilo? A mente de Bruna girava a 1000 por hora. Um nó se formou em seu peito. O que ou quem realmente estava por trás de toda aquela confusão? Que segredos ainda estavam escondidos na sombra? O crime estava pesadíssimo, e Bruna não sabia como reagir. A avó dela ali no meio daquele caos era a última pessoa que ela esperava ver. "Vovó, o que você está fazendo aqui?" A voz de Bruna transbordava confusão e incredulidade. "Não escute ele. Rafael está manipulando tudo isso." A avó disse, começando a puxá-la. Bruna estava colada ao chão. O que sua avó sabia? O que estava escondido? O grupo de homens mascarados hesitou, olhando entre a avó e Rafael, divertidos. "Ah, olha só, a matriarca da família!" Rafael zombou, com um sorriso desdenhoso. "Acho que você não entendeu, querida. Sua família é minha. Eu tenho tudo o que preciso." Ele proclamou, sua voz carregada de confiança e arrogância. A tensão pesava no ar. A sala, antes uma festa vibrante, parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Bruna encarou sua avó, que agora tinha uma expressão decidida. "Escute-me, Bruna. Tem coisas que você não sabe sobre sua família. Segredos que mudariam tudo." Neste momento, algo dentro de Bruna se rompeu. Uma série de lembranças disparou à sua mente. Olhares furtivos entre seu pai e Rafael. Conversas sussurradas quando ela estava por perto. "O que você está dizendo?" Bruna mal podia conter a urgência na voz. Eu não queria te envolver, mas seu pai não é quem você pensa que é." Sua avó estava visivelmente nervosa, sua voz tremendo. A revelação pendia no ar como uma espada afiada. Rafael começou a rir. "Esse é um grande drama familiar, mas vamos parar de atuar, não é? O que você precisa entender, Bruna, é que você é apenas uma peça neste tabuleiro, e você vai fazer parte da nossa nova fase." Ele olhou para os homens ao seu redor, que pareciam preparados para agir. Bruna sacudiu a cabeça. "Você está mentindo. Essa não pode ser a verdade." Seu coração afundava, e a visão começou a turvar. Então, em um movimento brusco, a música no salão estourou como um estouro de fogos de artifício, silenciando a tensão. Todos, por um instante, congelaram. Foi nesse silêncio que um grito cortou o ar. "Bruna, cuidado!" Era Érica. Bruna se virou e viu Érica sendo empurrada, um dos homens mascarados a segurando com força. O desespero no olhar da amiga era um lembrete brutal da situação que estavam vivendo. Um flash. A sala iluminou-se com uma luz inesperada.
O que estava acontecendo? Um brilho ofuscante tomou conta do lugar, e então tudo escureceu. Um poderoso eco de gritos e barulho veio de fora, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Quando a luz voltou, tudo estava em frangalhos. Bruna estava caída no chão, seus sentidos ainda confusos. Mas o que a deixou paralisada foi o que viu ao levantar a cabeça. Rafael e o pai dela estavam de costas, discutindo. No centro, uma figura feminina, com uma pistola na mão. Aquela figura era sua mãe. O olhar de Bruna se arregalou em choque. Mãe, como você? Silêncio, Bruna. Você precisa entender que nem tudo é o que parece. A mãe gritou. Sua voz forte, mas havia um toque de medo nela. Há uma grande conspiração. E Rafael, Mas antes que ela pudesse terminar, um tiro foi disparado. Não um, mas vários, ecoando na sala. O pânico tomou conta. Um grito ensurdecedor. A mãe de Bruna caiu ao chão e tudo ficou em câmera lenta. O desespero a consumiu. O que aconteceu com ela? A confusão tomou conta da cena. O filho da avó, o irmão de Bruna, ele estava empurrando pessoas. Um homem na sala, um dos mascarados, estava agora com o olhar fixo na mãe e um sorriso maligno se formou. Vocês não entenderam, não é? A verdadeira traição começa dentro de casa. Ele se virou para Rafael e seu pai, um brilho de vitória nos olhos. Bruna mal conseguia processar. O que você quer dizer? O que você sabe sobre minha mãe? Ah, sabemos de tudo, querida. Você sempre foi o plano para esconder as mentiras. E sua mãe, ela foi a responsável por tudo isso. A última peça do nosso quebra-cabeça. Um golpe. A mente de Bruna estava em chamas. Como assim? O olhar de sua mãe, o que ela sempre considerou uma aliada, agora parecia traidor. O que mais ela não sabia? O que significava isso? Você não pode acreditar nele, Bruna. Olhe para mim. A mãe gritou, mas a voz estava cheia de dor e confusão. Ela estava se perdendo em uma rede de mentiras, e o chão sob seus pés se movia. Rafael, ainda com um sorriso arrogante, se aproximou. Agora você entende a verdade. E sua família? Eles sempre foram o problema. Mas nós temos outras peças em nosso tabuleiro. Ele gesticulou e os homens mascarados começaram a se mover sensivelmente. Bruna olhou desesperadamente para Érica, seu coração apertado. O que devemos fazer? A realidade era um pesadelo e olhares de choque se cruzavam na sala. E em meio à confusão, a porta se abriu ainda mais. Um grupo de policiais entrou, a luz do lado de fora clareando o salão. A polícia! Todos no chão! A situação se agravou em um segundo. Bruna se sentiu sobrecarregada. As verdades estavam se desenrolando em uma velocidade insana. O que Rafael sabia? E o que sua mãe havia realmente feito? A realidade era mais devastadora do que ela poderia imaginar. A sala estava agora dividida. O que seria necessário para acabar com a armadilha em que todos estavam presos? O que mais ela tinha a perder? A luta entre o bem e o mal se tornava cada vez mais confusa, e Bruna sentia que estava à beira de um colapso. O clima estava pesadíssimo, e Bruna não sabia como reagir. A avó dela, ali, no meio daquele caos, era a última pessoa que ela esperava ver. Vovó, o que você está fazendo aqui? A voz de Bruna transbordava confusão e incredulidade. Não escute ele. Rafael está manipulando tudo isso, a avó disse, começando a puxá-la. Bruna estava colada ao chão. O que sua avó sabia? O que estava escondido? O grupo de homens mascarados hesitou, olhando entre a avó e Rafael, divertidos. Ah, olha só, a matriarca da família! Rafael zombou, com um sorriso desdenhoso. Acho que você não entendeu, querida. Sua família é minha. Eu tenho tudo o que preciso. Ele proclamou, sua voz carregada de confiança e arrogância. A tensão pesava no ar. A sala. Antes uma festa vibrante. Parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Bruna encarou sua avó, que agora tinha uma expressão decidida. Escute-me, Bruna. Tem coisas que você não sabe sobre sua família. Segredos que mudariam tudo. Neste momento, algo dentro de Bruna se rompeu. Uma série de lembranças disparou à sua mente. Olhares furtivos entre seu pai e Rafael.
conversas sussurradas quando ela estava por perto. O que você está dizendo? Bruna mal podia conter a urgência na voz. Eu não queria te envolver, mas seu pai não é quem você pensa que é. Sua avó estava visivelmente nervosa, sua voz tremendo. A revelação pendia no ar como uma espada afiada. Rafael começou a rir. Esse é um grande drama familiar, mas vamos parar de atuar, não é? O que você precisa entender, Bruna, é que você é apenas uma peça neste tabuleiro, e você vai fazer parte da nossa nova fase. Ele olhou para os homens ao seu redor, que pareciam preparados para agir. Bruna sacudiu a cabeça. Você está mentindo. Essa não pode ser a verdade. Seu coração afundava, e a visão começou a turvar. Então, em um movimento brusco, a música no salão estourou como um estouro de fogos de artifício, silenciando a tensão. Todos, por um instante, congelaram. Foi nesse silêncio que um grito cortou o ar. Bruna, cuidado! Era Érica. Bruna se virou e viu Érica sendo empurrada, um dos homens mascarados a segurando com força. O desespero no olhar da amiga era um lembrete brutal da situação que estavam vivendo. Um flash. A sala iluminou-se com uma luz inesperada. O que estava acontecendo? Um brilho ofuscante tomou conta do lugar, e então tudo escureceu. Um poderoso eco de gritos e barulho veio de fora, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Quando a luz voltou, tudo estava em frangalhos. Bruna estava caída no chão, seus sentidos ainda confusos, mas o que a deixou paralisada foi o que viu ao levantar a cabeça. Rafael e o pai dela estavam de costas, discutindo. No centro, uma figura feminina, com uma pistola na mão. Aquela figura era sua mãe. O olhar de Bruna se arregalou em choque. Mãe, como você? Silêncio, Bruna. Você precisa entender que nem tudo é o que parece. A mãe gritou, sua voz forte, mas havia um toque de medo nela. Há uma grande conspiração, e Rafael, ele... Mas antes que ela pudesse terminar, um tiro foi disparado. Não um, mas vários, ecoando na sala. O pânico tomou conta. Bruna sentiu-se gelar. O que estava acontecendo? As facetas da vida dela, agora desmoronadas. A questão não era mais apenas Rafael. Era a aliança de sua família, os traumas secretos, escondidos sob camadas de mentiras. Enquanto o caos se instalava e os homens mascarados se dispersavam, a confusão se tornava cada vez maior. Bruna estava no meio de um incêndio, e as chamas começavam a consumir tudo. A dor, a traição, as revelações estavam se entrelaçando em um grande misto de sentimentos. O chão sob seus pés se movia sem parar. Poderia a verdade ser ainda mais complicada do que ela pensava? Afinal, sua mãe estava ali, entre a luta pelo poder e as relações familiares que nunca pareceu conhecer. O que significava tudo isso para o futuro deles? O olhar de Bruna encontrou o de Rafael, e naquele instante, ela soube que aquela batalha estava apenas começando. O cenário antes familiar agora pulsava com um novo significado, e a verdadeira natureza da conexão familiar se desvanecia, revelando um jogo de xadrez muito mais sombrio e complexo. A família de Bruna sempre esteve unida por segredos. O olhar de Rafael se moveu, um sinal para os homens ao redor. E agora você vai ser parte do nosso jogo, querida. Bruna sentiu um nó na garganta. De repente, o chão tremeu. Uma explosão sacudiu o salão, fazendo todos caírem. Gritos ecoavam pela noite. E quando a poeira assentou, algo inesperado aconteceu. Duas figuras envoltas em fumaça apareceram no meio do caos. Eram dois homens com óculos escuros e expressões sérias. Estamos aqui para resolver isso de uma vez por todas. Um deles gritou. Vocês estão atrasados, resmungou Rafael, já se levantando, enquanto todos estavam ainda atordoados. O segundo homem, com um olhar penetrante, apontou para Bruna. Ainda há uma chance de salvar sua família.
Mas a verdade é muito mais profunda do que você pensa. Com isso, um pedaço de papel foi jogado na direção de Bruna. O que era aquilo? Sua respiração se acelerou. Quando ela olhou, o papel revelava detalhes. Uma lista de nomes, contas e algo que a fez gelar. No topo, um nome. Seu pai. Bruna gritou horrorizada. O que você sabe sobre ele? Ele está envolvido em muito mais do que você imagina. Rafael não é o único que brinca com fogo. O homem continuou, e a revelação parecia cortar mais fundo do que qualquer tiro. A sala estava em ruínas, mas as peças estavam se juntando. A conexão entre sua família, Rafael, tudo começava a fazer sentido de maneira aterradora. Mas que verdade era essa que estava prestes a desabar? E ao olhar de novo para sua mãe, a expressão diante dela era de desespero total. Bruna, eles estão certos. Precisaremos de você mais do que você imagina. Você é a chave para tudo isso. E enquanto a tensão aumentava, a luz começou a piscar e a música retornou, como se tivesse acordado de um pesadelo profundo. O que Bruna havia realmente despertado? O que mais ela tinha a descobrir? E o que significava essa nova aliança? Bruna estava atordoada. A cena à sua frente era um labirinto de caos e incerteza. A sala, então cheia de risos, agora era um campo de batalha emocional, onde verdades e mentiras dançavam em um balé mortal. Sua mãe, armada, seu pai ao lado de Rafael, a avó gritando. Era um pesadelo que ela não conseguia acordar. Bruna, escute sua avó, a mãe implorou. Mas as palavras não pareciam mais ter peso. Havia algo mais profundo ali, algo que a ligava a um destino sombrio. As verdades que sua mãe revelava ecoavam como tiros em sua mente. Mas então, o segundo homem, aquele que parecia uma sombra, interrompeu a discussão. Precisamos ir agora. Não temos tempo a perder. Ele puxou Bruna e a avó para longe do caos que se formava ao redor. Os homens mascarados estavam se aproximando, e uma onda de desespero invadiu a sala. Mas e sua mãe? Bruna gritou, desesperada, enquanto o coração batia forte dentro dela. Ela pode estar em perigo. Ela já decidiu de que lado está, respondeu a avó, lágrimas nos olhos. Agora precisamos nos proteger. A verdade vai vir à tona, mas não podemos enfrentar isso agora. Os tiros ecoavam, junto com gritos e desespero. Bruna olhou para trás. Rafael e seu pai estavam em pé, ambos atordoados. A realidade se desmoronando à medida que as pessoas começaram a fugir do salão. A presença da polícia era um alívio momentâneo, mas não suficiente. Durante o tumulto, Bruna sentiu que sua vida estava em um fio. Um novo mundo se abria à sua frente, repleto de segredos e escolhas que nunca teve a chance de fazer. Quando finalmente a porta se fechou atrás dela, uma fração de momento em que tudo parecia calmo, Bruna virou-se para sua avó. O que devemos fazer agora? Como vamos enfrentar isso? Juntas, respondeu a avó, a voz firme, mas cheia de dor. Precisamos descobrir a verdade, tudo isso que nos separou, o que nossa família realmente se tornou. O olhar de Bruna mudou. O medo estava presente, mas agora era misturado com uma determinação nova. As consequências da ambição desenfreada poderiam ser devastadoras. Olhou para o papel que o homem misterioso havia deixado e decidiu que não haveria mais segredos. Era hora de eles lutarem juntos por aquilo que era certo. À medida que a luz da festa se apagava atrás delas, Bruna sentiu que, apesar de tudo, havia uma chance de recomeço. A vida era uma teia complicada, e cada escolha que faziam agora poderia mudar o curso da história. Mas o que mais esperava por elas na escuridão? Vamos, Bruna, é o início de uma nova jornada, disse a avó, puxando-a para a saída. E enquanto a sala perdia a batida da festa, Bruna, finalmente, percebeu que a verdadeira força estava nas relações, na verdade que compartilhavam e na coragem de enfrentar o desconhecido. Restava uma pergunta no ar. Até onde você iria para descobrir a verdade sobre aqueles que ama? E assim, a história não terminou.
Antes de nos despedirmos, precisamos falar sobre algo muito importante. Se você ficou preso nesta história e quer acompanhar mais desse tipo de conteúdo incrível, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Deixe sua opinião e teoria nos comentários. Inunde a sessão com suas reações. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere.